Olha, vamos começar já dando uma debulhada nos números da China, porque a gente está falando aqui de um gigante da economia internacional, com previsão, inclusive, de se tornar o número 1 na economia do planeta daqui a alguns anos. A gente vai chegar lá, já vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, mas vamos dar uma olhada então nos números para entender exatamente do que nós estamos falando. China é um país de 1,4 bilhão de habitantes, o segundo maior PIB do mundo, 18,7 trilhões de dólares, atrás apenas dos Estados Unidos, PIB per capita de 13.300 dólares, um desemprego de quase 4,5%, 4,6%, e uma inflação, um índice de preços ao consumidor de 0,2% ao ano. Quem nos dera estar nesse patamar. Mas quando a gente fala de PIB, que aí é o dado mais interessante para a gente trazer, é importante a gente ver a curva de crescimento da China ao longo dos últimos anos. Esse é o outro gráfico que a gente tem para trazer aqui. Esses números em trilhões de dólares. Chega aqui mais ou menos em 2001, melhor dizendo, né, como a gente falava, quando a China entra na OMC, Organização Mundial do Comércio, e aí o PIB chinês dispara, chega nessa margem dos 18 trilhões que a gente vinha falado, expectativa de ali entre 2040 aproximadamente, tem se falado muito disso para ultrapassar os Estados Unidos, que hoje estão na margem dos 27, 28 trilhões de dólares no PIB. Professora, a primeira pergunta que eu queria te fazer, já antes da gente chamar o Luca, é a seguinte: qual foi o diferencial aqui para a China? O que fez a China sair desse patamar aqui de, no começo do século, estar abaixo dos 2 trilhões de dólares no PIB e passar para 18 trilhões em 2020? Não há dúvida, Fabrício, que em 2001, quando a China entra na Organização Mundial de Comércio, nós observamos uma mudança muito importante. Os chineses sofriam muita retaliação internacional com relação ao preço, com relação às práticas de mercado. Sempre se dizia que os chineses estavam praticando dumping. E o que a gente observou é que, a partir de 2001, as regras se transformaram no sentido de que, ao ser considerado uma economia de mercado, os chineses puderam competir de uma maneira muito clara dentro desse cenário internacional. Então, esta foi a mudança fundamental. E, obviamente, que vem tudo, e aqui é importante ressaltar, o ano de 1978, quando os chineses começam o processo de reforma e abertura com Deng Xiaoping. E aí eles adotam um pragmatismo, uma volta aí ao capitalismo histórico chinês e fazem com que o país consiga dar um grande salto nesse processo todo. Então, vamos marcar duas datas: 1978, Deng Xiaoping, pragmatismo, reforma e abertura, e 2001, quando a China entra na Organização Mundial de Comércio. Agora, uma pergunta que muita gente se faz: esse modelo chinês, ele é aplicável em outros países? Poderia ter algo parecido aqui no Brasil para fazer o país alavancar, mudar de patamar no cenário internacional? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, e eu diria que na questão política, não, né? Porque os chineses mesmos dizem que o seu modelo funciona na China, na sua organização de Estado, em razão da sua história. Agora, na questão econômica, existe uma distinção aqui importante, Fabrício, porque quando a gente olha, por exemplo, para o nosso modelo econômico, a gente sempre tem aquela história de buy low, sell high, ou seja, compre barato e venda muito caro para você ter uma grande lucratividade. E se nós olharmos para o capitalismo chinês, ou o socialismo com características chinesas, ela tem um trinômio, que é preço baixo, né? Margem reduzida, longo prazo e escala. Então, você precisaria passar por uma mudança no nosso modelo econômico, na nossa maneira de ver o capitalismo, em que nós passamos a entender que o ganho tem de ser com a escala, com longo prazo, mas com margem menor. E não necessariamente aquela ideia de você ganhar todo o dinheiro numa única venda que você faz. Então, precisa mudar essa estrutura no pensamento que a gente tem. É um processo que não é simples, né? Não se resolve de um dia para o outro. É algo que precisa de um planejamento muito extenso, não? No caso aqui, 5.000 anos de história. A gente chega lá, mais cedo ou mais tarde a gente chega lá. Deixa eu chamar o Luca Bassani, que está com a gente direto de Chengdu, lá na China. Ele vai participar aqui com a gente. O Luca está acompanhando tudo também de perto. Foi para a China tem mais ou menos 2 semanas, né, Luca? Mas ele é morador de Munique, na Alemanha. E aí eu queria saber, Luca, como é que os europeus também têm visto esse crescimento chinês e quais foram as suas impressões? Você que, inclusive, já foi para a China algumas vezes, né? Quando é que foi a última? Se você puder nos lembrar, por favor. Olá para você, Fabrício, querido professor Marcos Vinícius. Realmente tem sido uma experiência
de contrastes. Afinal, a última vez que eu estive na China continental, eu estive também em Hong Kong, Macau mais recentemente, mas faz 8 anos que não vinha a China continental, e a mudança na infraestrutura, ela é impressionante. O país está muito mais tecnológico, muito mais conectado. Os trens-bala que ligam as principais cidades na costa leste do país são dos mais modernos e não deixam a desejar para nenhum dos outros grandes países asiáticos mais modernos que chegaram ao desenvolvimento econômico antes da China. Então tem sido uma outra China que tem o desbravado, e sempre muitas construções. A população toda utiliza o telefone para fazer as mais diversas formas de pagamento. Então, uma sociedade praticamente sem cartões de crédito, sem telefone, sem dinheiro vivo, perdão, é só com o telefone. Realmente é fantástico esse aspecto, e o que muito chama a atenção é ver que os chineses também subiram no seu patamar de poder de compra. A última vez que eu estive aqui foi em 2017, era uma sociedade talvez menos refinada, digamos assim, naquilo que comprava e naquilo que vendia. Hoje, as lojas, os estabelecimentos também já seguem um certo padrão, parecido bastante com os grandes países da Europa, com os próprios Estados Unidos. E aí eu respondo a sua pergunta em relação a como os europeus veem isso. Neste novo mundo de Donald Trump, com tarifas muito altas e com essa falta de credibilidade, muitas vezes, entre aliados históricos, né, entre os dois lados do Atlântico, há sim uma vertente dentro da Europa que fala para os europeus olharem para o Oriente, lembrando as antigas rotas comerciais, a Rota da Seda, que partia desde aqui da China até chegar à Europa. Quem sabe isso possa ser uma nova alternativa para reacender a economia europeia e achar nos chineses também parceiros econômicos dos mais relevantes para superar crises e até mesmo estabelecer alternativas, já que os Estados Unidos se mostram parceiros complexos, né, com parceiros bastante complicados neste momento em que as tarifas sobem e descem ao bel prazer do presidente norte-americano. Com certeza. O Luca trouxe várias coisas interessantes aqui para a gente tratar também. Eu vou fazer uma pergunta para o professor Marcos Vinícius, que é o seguinte: professor, a China se tornou um parceiro incontornável hoje no cenário internacional, né? Não tem como imaginar um país que queira crescer, que queira se expandir economicamente, em qualquer papel que seja, sem negociar, sem tratar com a China, não? É interessante, Fabrício, de você pensar que desde 2001, praticamente, quando a gente teve a entrada da China na OMC, eles conseguiram um feito inédito. Eles se tornaram aí o principal parceiro econômico número 1 de mais de 140 países e territórios ao redor do mundo. Então, não importa onde você olhe para o mundo, você sempre vê a presença chinesa como um grande comprador, como um grande investidor, e muitas vezes neste processo, os países que recebem este tipo de investimento necessitam justamente da China para construir a sua infraestrutura, para refazer muitos dos problemas históricos que tinham. A gente observa isso muito intensamente em África, particularmente, onde os chineses têm ali uma presença muito importante na construção de infraestrutura, porque é baseado ali numa história, né? Os chineses sempre dizem um ditado: construa estrada e fique rico. Ou seja, a base do desenvolvimento, do crescimento, é justamente comercializar e ter infraestrutura. E os chineses entendem que não há melhor investimento num país do que o comércio. O Luca destacou uma coisa muito interessante sobre o consumo na China. Ele falou que quando ele esteve em 2017, o consumo era um, agora é outro. A gente tem visto, professor, uma tentativa do governo chinês de diversificar a sua base econômica, né? Aumentar o consumo interno para poder reduzir a dependência de exportações. Isso tem funcionado? Como é que tem sido esse processo? O Luca está como testemunha nesse momento, mas eu queria saber da sua avaliação se esse é o caminho mais óbvio para o futuro econômico da China. Em 2018, o governo chinês começou um processo histórico de mudança de modelo. Eles reproduziram, a partir de 78, aquele modelo japonês de exportar e crescer economicamente a partir da exportação. Mas, em 2018, já notando que esta política dos Estados Unidos não é uma política só de Trump, não é uma política da administração, esta política de contenção à China não é uma política só do Donald Trump.
também foi aplicada com Biden, começa com Obama e um pouco antes até com Bill Clinton. Mas o que a gente nota é que é uma política do Estado americano a contenção da China. Então eles entenderam que este modelo baseado na exportação deveria passar por alterações profundas. E nesse processo eles deveriam olhar muito mais intensamente para a sua população. E veja só, os chineses, eu me lembro disso, no primeiro dia de aula um aluno meu falou assim: professor, o senhor já se deu conta se cada chinês lhe der 1 yuan, o senhor fica bilionário? Então, é muito claro essa questão do capitalismo presente e de você basear este modelo no consumo doméstico. E há uma notícia boa para nós também, viu, Fabrício? O governo chinês tem a meta de chegar a 25 mil dólares de PIB per capita. Você mostrou que estava em quase 14 mil. Isso em 2049. Isso para o mundo representa um consumidor chinês cada vez mais ávido, mais consumista e, mais importante, isso também beneficia todos aqueles países que têm uma parceria importante com a China.